Aleluia! Paz do Senhor Jesus, meus destemidos, minhas destemidas, meus trigos no meio do joio, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Muita tribulação, né? Mas glória a Deus, porque Deus está conosco nessas aflições, nesses desertos, nessas provações, é o que diz a palavra dele em Josué, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Que assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não importa a situação que você está vivendo, o silêncio que você está passando, Deus é Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo e Ele não volta atrás na sua palavra, por isso se cumpre. Amém? E ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, não é só um dia não, é todos os dias, porque o Senhor está conosco. Oh, aleluia! Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 19, versículo 13, 14 e 15, é onde vamos meditar hoje. Essa semana atrás, o Senhor, antes de orar, na verdade em oração, né, antes de dormir, eu pedi a Deus que falasse comigo o que é que faltava que o povo saber, né? O que é que faltava? Senhor, o que é que falta o teu povo saber? O que é que falta? O que é que está faltando a gente saber, né? E o Senhor me mostrou em sonho, em visão, como você queira chamar, o que tem acontecido e muitos de nós nem sabemos disso, muitos de nós. Você sabe que o Senhor, Ele ama, né, construir famílias. O Senhor, Ele ama crianças. É tanto que na palavra dele aqui, onde está Mateus 19, no versículo 13, 14 e 15, o Senhor está falando exatamente sobre isso, sobre ele abençoar as crianças, porque aos tais pertencem o reino do céu. E é tanto para que a gente entre no reino dos céus, a gente tem que ter um coração puro como a criança, um coração inocente, um coração disposto a obedecer, um coração que, independente da exortação, a gente está ali no pé do Pai novamente. A gente esquece a chateação que passou porque a gente ama o Pai. Amém, meus queridos? Então abra aí a sua Bíblia, que a paz do Senhor Jesus entre agora na tua vida, tua casa, tua família, em onde você for. Que a bênção do Senhor te acompanhe em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 13. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eu falei com Deus, né, como é que eu poderia trazer essa visão aqui para vocês de uma forma que o YouTube não bloqueasse nem derrubasse. E espero que vá ao ar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos dê estratégia para continuar fazendo os vídeos, porque tem que ser assim, irmãos. A igreja, ela é perseguida em qualquer lugar e de todas as formas. Mas glória a Deus por tudo isso, né? É para que o nome de Deus seja glorificado em tudo. Então, irmãos, quando eu orei, antes de dormir, eu falei: Senhor, o que é que falta a tua igreja saber, o teu povo saber, né? O que é que falta a gente saber? O que está acontecendo? E o Senhor me mostrou um hospital com duas mulheres grávidas. Uma estava sentindo dores de parto. E havia lá um médico. Eu não estava na sala, mas eu estava afastada de uma forma que eu via tudo o que estava acontecendo ali. É como se eu estivesse lá em espírito, percebe? Você vê tudo, mas não está sendo visto. Então, nesse momento foi isso. Eu estava lá nesse hospital e estava vendo. O médico foi fazer um exame de... Eu não sei se é exame de toque que diz. As mamães aqui do canal que são... ou gestantes, enfim, pronto. Que Jesus abençoe a ti e os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Eu não sei se é assim que se diz,
Mas pronto, eu acordei com isso, com essa palavra, exame de toque. Então esse médico ia fazer o exame de toque para ver como que estava a dilatação, se já estava na hora de vir ao mundo as criancinhas. Perdão, irmãos. E o que acontecia? Ele retirava a criança, a mãe fazia força e realmente já estava na hora da criança vir à luz. E ele pegava essa criança ainda no útero eu digo na placenta, né? No caso, perdão a minha ignorância. Então ele pegava essa criança na placenta, pegava o cordão umbilical, enrolava no pescoço e dava um nó e puxava da criança, asfixiando, matando, né? Eu não sei se isso vai ser publicado, mas pronto, eu vou publicar, espero que seja publicado. Então enrolava, dava assim um nó mesmo, aquele nó de amarrar mesmo o cavalo no meio do mato. Quem trabalha no meio do mato ou quem é da fazenda sabe o que eu tô falando. Dava esse nó e devolvia na placenta de novo ao útero da mãe. E a seguir tinha uma outra grávida que estava na fila de espera para fazer isso também. E eu vendo aquilo de longe, eu falei, não, eu preciso salvar essa criança, eu não posso deixar que isso aconteça com essa criança. Então eu peguei a maca onde estava essa senhora, depois que o médico saiu, expliquei a situação e saí correndo com ela para a casa de banho, para um banheiro. E lá tinha uma porta de vidro no banheiro e havia uma senhora do outro lado. Só que eu não queria que as pessoas soubessem no hospital, o médico, o enfermeiro, que eu estava salvando, desfazendo aquilo que ele já tinha feito, tentando dar a criança, percebe? E então aparecia uma senhora e fazia alarde. Ah, você vai salvar aí, você vai tirar daí, algo assim. Então eu fiquei preocupada e levava essa senhora na maca e a outra senhora grávida para um outro lugar dentro do hospital. E nesse outro lugar dentro do hospital eu via que ele não tinha segurança nenhuma. Então eu decidia por sair daquele lugar com as duas grávidas. E eu sei que eu andava com elas no meio do mato e de longe avistavam a casa que havia duas mulheres. E estavam lá a fazer faxina, a limpar. E quando a senhora me avistava de longe, ela falava, não traz para cá não, aqui não. Porque essa senhora não queria problemas. Mesmo assim, eu fui pedir para ela fazer silêncio, não fazer alarde. E lá havia muitos jovens, tipo adolescentes ou assim, 20, 18, essa faixa etária. E nessa casa com essas duas mulheres. Então eu dava a ordem para que eles cercassem essa casa onde eu ia estar com elas, para vigiar se vinha alguém, para poder me avisar com antecedência. Então, irmãos, naquele lugar, naquela casa, a grávida deitava, eu conseguia pegar um nenenzinho, tão rosinha, tão pequenininho assim nas mãos, tão pequenininho, irmãos. E pegava uma bomba de oxigênio, que eu não sei como é que se chama, a máscara, e colocava no neném, na carinha do neném e fazia massagem cardíaca no peito, para que ele voltasse à vida, e desenrolava aquele nó que foi feito com o próprio cordão umbilical. Então, irmãos, o que eu entendi nesse sonho? Que o Senhor ele tem mostrado, não só a mim, mas muitos servos dele, pessoas anônimas, profetas, grandes profetas de Deus também aí por fora conhecidos, que nós temos que orar e interceder pelas crianças, que nós temos que cobrir a vida de orações das crianças, não só da nossa família, não só do nosso país, mas das nações, que nós temos que orar pelas mães grávidas, por esses fetos que ainda estão sendo gerados. Nós temos que orar para que na hora do nascimento esteja nas mãos de Deus, obviamente, mas que Deus use as mãos do médico, que seja um anjo do Senhor que esteja ali para fazer esse parto. Porque provavelmente está acontecendo esse tipo de coisa, irmãos, que a gente não sabe. Há muitas coisas obscuras que têm acontecido porque o reino do Senhor está próximo. E o que Satanás está querendo fazer? Ele está percebendo que ele tem pouco tempo. Então ele vai tentar ceifar quantas almas for possível para o inferno.
Está repreendido em nome de Jesus. Vamos nos levantar, meus queridos e amados, como igreja. Temos que ser intercessores. Não de títulos, não ter títulos, no caso. Mas temos que ser servos do Senhor e orar uns pelos outros. Orar pelos presidentes, orar pelas nações. Amém? Então, essa palavra que o Senhor me deu sobre abençoar as crianças, nós temos que abençoar as nossas crianças. Nós temos que guardar, cuidar, aproximar, livrar elas do homem mau. Amém? Você que é mãe, você que está grávida nesse momento, que é gestante, em nome de Jesus, consagre os seus filhos ao Senhor mesmo no útero. Consagre ainda antes de você também que não é mãe, consagre já os seus filhos antes deles serem gerados. Porque é como diz no Salmo 139, em Jeremias também diz a palavra do Senhor, que antes de nós formos formados, antes de nós termos as células ainda, o Senhor nos teceu. O Senhor já conhece a cada um de nós. Antes de nós ovularmos, o Senhor já sabia quem seria cada um de nós no ventre da nossa mãe. O Senhor tem construção de lares, de famílias estruturadas. E o que é que a gente vê todos os dias? Todos os dias a gente vê lares sendo destruídos por espíritos imundos, malignos, que tentam sempre destruir os lares, os casamentos. Então vamos orar mais. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos interceder pelas crianças. Você que é mãe, grávida, consagre ao Senhor o seu filho, cada célula, cada órgão do seu filho. Pele, tecido, tudo, consagre ao Senhor Jesus. Ore em nome de Jesus todos os dias na sua barriga. Para que Deus prepare o médico, para que Deus prepare o momento, para que Deus dê o livramento de todas as possibilidades malignas, porque o inimigo tá furioso. Ele está tentando ceifar almas para o inferno, porque ele sabe que o tempo tá contado. Glória a Deus. Jesus está voltando. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas há tantos sinais da volta de Cristo, tudo que está acontecendo. Tanta apostasia, frieza, pessoas que não querem saber de Cristo, o desânimo, a falta de fé, os falsos profetas, a corrupção no corpo. É só a misericórdia de Deus sobre nós. Então, amados, temos que ser como crianças para entrarmos no reino do Senhor, puros, buscar santidade, se limpar todos os dias dos pecados e não cometer os mesmos. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância se você repete esse pecado todos os dias. Tem algo que precisa ser liberto. Então, em nome de Jesus, vós, pais, mães, vamos orar e interceder pelas crianças, porque a eles pertence o reino do Senhor. E Satanás, ele está furioso. Mas maior é o que está conosco, que é Deus, que não nos desampara, que não nos deixa, que não nos abandona, que tem o nosso nome gravado nas palmas das mãos. Então, em nome de Jesus, esse vídeo era para falar sobre essa visão, sobre esse sonho. E vamos interceder, meus irmãos, vamos orar. Se você não pode estar no grupo de oração, mas que você interceda na tua casa, que você esteja em espírito no teu trabalho. O importante é ser igreja onde você vai. O importante é estar conectado com o céu, porque é de lá que nós somos. Deixa a ansiedade, deixa as coisas terrenas. A gente se apega a tantas coisas daqui, mas nós não podemos nos apegar aqui, nós temos que nos apegar ao reino. Por isso que Deus fala para nós buscarmos o reino dele e a justiça dele. Você já imaginou a gente fazendo justiça a nós mesmos? A gente sempre será injusto. A gente sempre será hipócrita em muitas coisas. A justiça de Deus, ela é pura, ela é eficaz.
ela é assertiva, ela é direta. É consumo no aspecto de ser consumidor, sabe? É fogo consumidor. Então cuidado com o que você pede justiça, porque você também precisa ser justo. Não adianta você pedir justiça porque alguém fez uma injustiça contigo, mas você também tem que ser justo. Por isso a gente tem que se aproximar de Deus e buscar o que é de Deus, para que os nossos dias se prolonguem nessa terra. Irmãos, quanto mais de Deus estamos, quanto mais de Deus buscamos, menos espaço temos para ansiedade, para ciúmes, para preocupações, para coisas terrenas. Quando vi esses tipos de situações carnais, significa que são alertas, que você precisa estar mais para o espiritual, que você precisa buscar mais pelo Espírito Santo. Há muito que Deus quer entregar sobre as nossas vidas e nós temos limitado o poder de Deus. Ontem eu estive a falar com meu esposo, inclusive um beijo, te amo muito. E ele me falou coisas e aprendi muito e aprendo. Glória a Deus pela vida dele, pela família dele. São uma bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus por me cercar de pessoas de Deus também. Eu sei que Deus também vai fazer na tua vida. Mas você precisa obedecer. Você precisa estar na palavra de Deus. É um processo árduo, irmãos. E nós vamos continuar passando todos os dias até a volta de Cristo. Mas o que nos anima é que a diferença entre nós e o mundo é que no mundo a gente tem aflições e a gente se desespera e a gente não tem uma direção. Mas com Cristo não. Com Cristo a gente passa pela luta, a gente passa pelas provações, mas a gente tem a paz no momento de tribulação. Se você está passando por dificuldades e não está sentindo isso, busque através do Espírito Santo, que é a partir dele que traz essa paz, que excede o nosso entendimento humano. Poxa, eu estou passando por essa situação terrível, por que eu estou em paz? Por que eu estou feliz? Por que eu estou sorrindo? Por que mesmo chorando eu sinto-me alegre? É o Espírito Santo de Deus que conforta, que consola, que diz: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu não te deixo, eu seguro na tua mão, eu conheço o teu nome, eu sei, eu que te criei, eu que te formei. Então, irmãos, a gente muitas vezes quer ser próspero, quer ser abençoado, quer ajudar muita gente, mas a gente tem se posicionado, a gente tem pago o preço para receber essas bênçãos, a gente tem cumprido aquilo que em Deuteronômio 28 diz, que todas as bênçãos nos alcançarão e nos acompanharão todos os dias das nossas vidas, mas existe lá a instrução que Deus deu para a gente pagar o preço por isso. Se a gente meditar na palavra, se a gente orar, se a gente buscar, se a gente permanecer, se a gente não murmurar, se a gente ter o cuidado de fazer aqui nessa terra, de cumprir tudo que o livro do Senhor, a Bíblia Sagrada está nos dizendo, está nos orientando. Então, o que eu estava dizendo há pouco atrás, nós queremos as bênçãos, mas esquecemos do abençoador. Nós queremos ser prósperos, nós queremos ser abençoados, mas não queremos pagar preço, sabe? Existem desertos que nós passamos para que a glória de Deus se manifeste. É um processo. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, ele passou por dificuldades também. Mas ele venceu com o quê? Com a palavra. Quantas vezes a gente tem lido a Bíblia por dia? Quantas vezes a gente tem dedicado 10 minutos de oração a Deus que seja? Quantas vezes a gente tem dedicado, nem que seja: Senhor, eu vou dedicar 1 hora para te adorar. Vou fechar a porta do meu quarto e vou pôr louvores para te adorar. Quanto tempo o trabalho tem nos roubado. O trabalho tem nos feito escravos.
E muitas vezes nós não percebemos isso. Estamos sendo escravo do trabalho, estamos sendo escravo da ansiedade, das coisas terrenas. Irmão, se você tiver que ser escravo, seja escravo de Jesus Cristo. Porque é vantagem, é lucro. É lucro. Ter galardão do Senhor. Herdar o reino do céu. Somos filhos, meus queridos. Nós éramos criaturas longe dele, mas somos filhos, fomos alcançados. Então, em nome de Jesus, amados, vamos meditar mais na palavra do Senhor, porque através dela nós somos libertos, através dela nós aprendemos, através dela nós conseguimos amar o nosso próximo com a dificuldade que é amar o nosso próximo. Às vezes o teu próximo é dentro da tua casa, às vezes o teu próximo é dentro do teu trabalho, às vezes o teu próximo é na ciclovia, você está tentando passar, está apressado e aquela pessoa está ali na paz do Senhor caminhando onde não deveria caminhar. Tudo isso é para nos forjar como homens e mulheres de Deus. O princípio é o amor a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Quando você tira o amor de Deus e por Deus, para Deus, e coloca em coisas, é óbvio que as coisas não vão para frente. Os seus planos estão alinhados com os planos de Deus, com os projetos de Deus? Ou é só o teu plano que tu quer e é assim que vai acontecer? Tudo na nossa vida como cristãos tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Senhor, eu tenho essa agenda aqui de coisas para fazer nesse dia. Eu vou orar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça primeiro? Você sabia disso? Irmãos, a porta é estreita. A porta larga é que pode tudo, aceita tudo. Se fosse fácil ter uma vida com Cristo, Deus não falava já, olha, quer me seguir? Então negue a você mesmo. Pega a sua cruz e me siga. É tão difícil muitas vezes a gente negar nós mesmos. Negar a nós mesmos não é negar só assim, prontos, vou dar um exemplo aqui. É negar mesmo as suas vontades. Senhor, eu tenho vontade de comer um chocolate hoje. Senhor, olha, eu vou negar esse chocolate, essa vontade que eu tô, e vou consagrar ao Senhor essa minha vontade. São coisas tão pequenininhas que a gente pode fazer. E Deus, Ele quer e nos chamou de filho para que a gente conheça o nosso Pai. Você conhece o Deus que você serve, que você ora? Você conhece? De viver com Ele experiências, de viver com Ele livramentos, de viver com Ele bênçãos espirituais? Ou você conhece de ouvir falar através dos testemunhos dos outros? Irmãos, você tem que começar a gerar testemunhos. Amém? O Pai, Ele reconhece os seus filhos. Pode estar no meio de uma multidão. Se eu falar para minha mãe, chamar o nome da minha mãe, ela vai me conhecer. Ela vai reconhecer a minha voz. Então, Deus reconhece e sabe a sua voz. Mas você sabe e reconhece a voz de Deus? Você tem buscado entender sobre o reino e buscar intimidade com o Pai? Por que o Senhor diz que quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e ore ao Pai em secreto? É preciso intimidade. Religiosidade não, intimidade. Vã é as repetições. Vã é. Às vezes uma conversa simples. Trocar uma ideia mesmo com Deus. Olha, Deus, senta aqui comigo. Aliás, eu sei que o Senhor está aqui. Olha, mas eu queria te dizer isso. Queria te confessar, sabe, que eu ando estressado. Eu ando inquieto. Eu ando enciumado. Eu ando com esse tipo de sentimento que não está me fazendo bem, Deus. Me limpa. Tira de mim essa preocupação humana,
Porque a minha dependência se está no Senhor, por que eu me preocupo com isso? Por que nos falta fé, Senhor? Por que nós somos tão incrédulos? Por que nós limitamos o Teu poder sobre a nossa vida? Então, precisamos entrar no secreto, buscar intimidade e não se esquecer de interceder e orar, não só pelos nossos, mas por todas as nações. Pelas crianças é o nosso dever. Orar por Israel. Amém, meus queridos? Então, esse vídeo era para falar sobre isso, mas creio que o Senhor Jesus falou de várias formas e para pessoas direcionadas diferente. Que o Senhor Jesus continue falando ao teu coração através desses vídeos. Eu agradeço por você me permitir entrar na tua casa, falar do amor de Cristo. Você que está distante dos caminhos do Senhor, volta aos caminhos do Senhor. Você que está desanimado, vai no teu quarto, fecha a porta e busca o Pai. Essa chama, esse azeite, esse ânimo, essa troca de espírito, como diz em Jeremias, que o Senhor troca o nosso coração de pedra e põe um de carne, o nosso espírito também. Peça ao Senhor. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Não é sobre estar no templo, mas ser templo do Espírito Santo e carregar as marcas do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu amo a tua vida. Que o Senhor Jesus entre na tua vida e faça uma transformação ainda nesse dia, de forma sobrenatural. Que as bênçãos do Senhor, que o Senhor já escancarou as janelas do céu sobre a tua vida, ainda nesse dia se manifeste em nome de Jesus. Que as bênçãos espirituais, que o Senhor possa arder no teu coração, que o Espírito Santo, através desse vídeo, possa arder, fazer arder essa vontade. Senhor, eu vou orar agora. Senhor, eu vou te adorar agora. Senhor, eu vou te servir agora. Porque não é sobre ser, Senhor, é sobre ter o Senhor. Amém, amados? Então fique firme em nome de Jesus, senão eu te arrebento. Sabe que é brincadeira, né, irmão? Mas vamos continuar orando, pedindo ao Senhor para falar conosco, para nos limpar, nos moldar segundo a vontade dEle, e que os nossos planos e projetos estejam alinhados com os planos e projetos do Senhor. Amém, meus queridos? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe em nome de Jesus em todas as áreas da tua vida. Que Ele possa te visitar com saúde, na tua área financeira, sentimental, espiritual, que é o mais importante. Se nós temos uma vida espiritual com Deus, nós temos tudo, amados. Nós precisamos pedir a Deus fé, crer na sua palavra, viver essa palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Amém? Perdoe a ausência, mas o Senhor tem dado graça e vai continuar usando a vida dessa serva inútil, mas para a glória dele. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Um beijinho, fiquem na paz do Senhor Jesus e leiam a palavra, orem pelas crianças, mães, pais, avós, consagre seus netos, filhos, os que estão para nascer, os que ainda vêm. Amém? Em nome de Jesus. Para que o Senhor guarde cada célula, cada órgão, cada tecido dessas crianças em nome de Jesus. Para que repreenda esses demônios, esses homens que têm sido usados pelo maligno para ceifar almas de inocentes. Está repreendido em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho.